No início da sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, diversos senadores apresentaram questões de ordem para questionar o comportamento do relator da comissão, Renan Calheiros. Na semana passada, Calheiros abandonou a sessão durante a oitiva de testemunhas e convocou a imprensa para divulgar uma lista de investigados sem consultar o colegiado. O senador Marcos Rogério questionou o fato do presidente da comissão, Omar Aziz, ter recusado seu pedido para nomear um relator substituto, apontando contradições entre decisões do próprio Aziz. Marcos Rogério apontou que o relator, além de não se informar sobre o assunto, apresentou seu pré-julgamento e pediu que o tema seja retirado do debate. Marcos Rogério apontou que Calheiros não pode tratar do assunto no relatório e pediu que o relator se declare suspeito. O senador disse: já tem uma sentença pronta no bolso do colete e não busca a verdade. Assista. Senhor presidente, apresento a presente questão de ordem nos termos do artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal para arguir os efeitos da ausência do relator dessa comissão parlamentar de inquérito na reunião do dia 18 de junho último. Efetivamente, nessa data, o eminente relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, retirou-se abruptamente de reunião deste colegiado, devidamente convocada para ouvir cientistas convidados por decisão de seus membros, e declarou que, passo a citar: eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes. Fecha aspas. Em seguida, em conjunto com o ilustre vice-presidente senador Randolfo Rodrigues e o senador Humberto Costa, enquanto a CPI continuava a sua reunião, reuniu a imprensa para entrevista coletiva. Naquela ocasião, com base no que determina o artigo 147 do Regimento Interno, que prevê que, na hipótese de ausência do relator a qualquer ato do inquérito, poderá o presidente da comissão designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma representação partidária ou bloco parlamentar. Solicitei a Vossa Excelência que designasse um relator substituto. Entretanto, Vossa Excelência indeferiu meu pedido, afirmando que o senador Renan, como relator, não quis fazer perguntas e ninguém vai fazer por ele, não. Argumentei ainda que a CPI não podia funcionar sem relator, mas novamente Vossa Excelência negou o meu pedido, alegando que o relator não tem interesse em fazer perguntas e eu não posso obrigar ninguém a fazer perguntas. Lembrei também, finalmente, que o já citado artigo 147 do Regimento Interno fala que, na hipótese de ausência do relator a qualquer ato da CPI, será designado um substituto para ficar nesta condição. Mas tudo sem sucesso. Vossa Excelência permaneceu irredutível e a reunião seguiu sem relator. Diga-se que essa decisão foi mesmo contraditória com o que Vossa Excelência havia decidido na reunião do dia 13 de maio passado, quando, ausente o relator, designou para substituí-lo, em face da questão de ordem levantada pelo senador Jorginho Melo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Vossa Excelência, inclusive, respondeu ao senador Jorginho dizendo: sem problema, eu acho que é uma questão de lógica, Vossa Excelência pede e eu atendo. Ora, a decisão de Vossa Excelência de não designar relator substituto para atuar na reunião da CPI do dia 18 de junho último gera uma série de questionamentos. Em primeiro lugar, aquela reunião destinava-se a estabelecer, por decisão deste colegiado, o contraditório em torno do tema tratamento precoce, uma das questões em torno das quais esta CPI vem se debruçando. O contraditório é, por previsão constitucional, artigo 5º, inciso 55, e do Código de Processo Penal, artigo 155 caput, que na forma do artigo 153 do Regimento Interno do Senado Federal aplica subsidiariamente aos atos processuais das CPIs, elemento imprescindível para a formação da convicção do julgador. Esse direito se desdobra em dois momentos: o direito de ser ouvido e o de ter suas alegações levadas em consideração. Nesta segunda acepção, houve ofensa a esse direito, pois o relator deixou o recinto e não tomou parte das discussões da parte contrária. A ausência do relator na reunião faz com que, daí, não possa ele tratar do tema tratamento precoce em seu relatório,
pois a sua forma de condução dos trabalhos demonstrou sua parcialidade, além de ter restado evidente a antecipação de juízo de valor relativamente a esse tema, ensejando em consonância com o princípio do devido processo legal a nulidade dos atos realizados pelo relator. Ou seja, deve Sua Excelência, então, para concluir, presidente, se declarar suspeito para tratar desse tema, uma vez que o ato de relator de se ausentar da reunião feriu frontalmente o direito ao contraditório. Ao final, se o relator se retira quando acha que os depoentes, que sempre é bom reiterar, comparecem a essa comissão por decisão da maioria de seus membros, irão dizer coisas com as quais ele não concorda ou que podem comprometer a narrativa já definida por ele. Isso significa que já tem uma sentença pronta no bolso do colete, que não busca a verdade. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem por marco o princípio da oralidade. Assim, ainda que se alegue que o relator vai considerar as razões no relatório, houve evidente ofensa ao contraditório ao se tentar desconsiderar os defensores das medidas tomadas pelo governo e reduzir o debate. Em razão disso, solicito a Vossa Excelência que esse tema seja retirado do objeto de análise do relatório final, tendo em vista a demonstrada parcialidade do relator, sob o risco de termos a total desmoralização dessa CPI. É a questão de ordem que lhe apresento. Eu irei responder a sua questão de ordem. Vossa Excelência, primeiro, não era as pessoas que estavam aqui, os convidados, estavam numa audiência pública. Eles não eram nem testemunha, nem investigados. E quando se trata de audiência pública, tendo só 2 senadores na coisa, pode ter a reunião de audiência pública, não precisa mais de 2. Isso aí você vai lá no artigo 93, parágrafo 3º, que Vossa Excelência vai ler. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nenhum deles veio tratar de tratamento precoce aqui. Eu perguntei 10 vezes. Não, Vossa Excelência, eles falavam que era o tratamento inicial da doença. Precoce. Não. Tratamento precoce é a pessoa tomar antes de ter qualquer tipo de... Isso tá é bom. tratamento profilático. Não, só um minutinho. Isso é que deve... Até a Mayra que teve aqui, em relação ao tratamento precoce, nós ouvimos várias pessoas favoráveis ao tratamento precoce aqui. Vamos lá. Nise Yamaguchi, que, aliás, Mayra está processando um colega seu. Um colega seu, 2 colegas seus, senadores. Né? 2 advogados, ou não sei quantos advogados, estão me processando porque, segundo ela, eu não proibi o senador de fazer as perguntas para ela. Eu, presidente, aliás, Vossa Excelência sabe que qualquer senador, seja da CPI ou não, tem o direito à palavra aqui. Vossa Excelência sabe muito bem disso. E eu estou sendo processado. 2 colegas seus, senadores, senador Marco Rogério, estão sendo processados por alguém que sempre defendeu o tratamento precoce, e o senador Renan fez as perguntas a ela como outros senadores. A doutora Mayra, Tratecov, tratamento precoce. O ex-ministro da Saúde, Pazuello, o coronel Elcio Franco, várias pessoas foram ouvidas. E foram ouvidas como testemunhas e se tornaram agora investigados. Diferente dos 2 doutores que nós tratamos com muito respeito, você sabe disso, o respeito foi muito claro aqui. Eles, inclusive, explicaram para a população o que é charlatão, que os outros não queriam explicar. Eu perguntei ao doutor que estava ao meu lado direito, eu estava ao lado esquerdo: doutor, uma pessoa que não é médico, que prescreve remédio na internet, é chamada por quê? Aí eles disseram: charlatão. Então está cheio de charlatão na internet, está cheio de charlatão no Facebook, no YouTube, que, aliás, estarão aqui para depor, para saber se eles vão continuar propalando aquilo que a ciência não defende. Então, e a outra questão que Vossa Excelência levanta é que o relator, se uma audiência pública, o relator não é obrigado a fazer pergunta, nem o senador é obrigado a fazer pergunta. A audiência pública é uma coisa que, para dar entendimento às pessoas, alguma dúvida e tal. Então, não vejo. E mais, o artigo 147 que Vossa Excelência diz,
na hipótese da ausência do relator a qualquer ato do inquérito, poderá o presidente da comissão designar o substituto. Poderá. Tá certo? Vossa Excelência é advogado. Vossa Excelência sabe, está escrito poderá. Então, eu estou lhe respondendo a sua questão de ordem, que a questão tratamento precoce foi tratada diversas vezes aqui, por vários profissionais, favoráveis ou contra. Esteve aqui a doutora Yamaguchi, que defendia isso. Esteve aqui a doutora Luana, que defendeu contra. Então, é uma questão que está muito avaliada. E eu acho até que essa é uma pauta que a CPI deve até, já tem uma opinião. Vossa Excelência mesmo disse, olha, eu fiquei doente, eu não usei esses remédios, eu procurei a ciência. Vossa Excelência disse isso aqui. Não, eu não tive Covid. Não, mas Vossa Excelência disse que ia procurar um profissional. Você não ia tomar um médico qualquer. Claro. O senhor defendeu isso aqui, aliás. Então, a sua questão de ordem, senador Marco Rogério, ela não, em nenhum dos artigos que Vossa Excelência citou, ela cabe para que eu defira a sua questão. Então, eu defiro novamente. Eu agradeço Vossa Excelência apenas, senhor presidente. E aí a decisão de Vossa Excelência está tomada, mas apenas dizer que a vinda deles aqui foi muito importante e que a fala de Vossa Excelência nesse momento é a prova da necessidade da vinda deles aqui. Continua causando confusão sobre o que é tratamento precoce na fase inicial da doença. Veja a importância da vinda deles.